Já que Deus é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, é invisível. Devemos observar isso na prática. O cristão que alcança a maioridade espiritual tem que se cumprir o que está escrito no versículo 15 de 4 de Efésios. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Essas pessoas que dizem que são cristãos, mas não têm submissão ou não são submissos, você está com problema sério. E essa submissão ela tem que ser espiritual, não carnal, não natural, não religiosamente. Ela tem que ser espiritual. Porque Deus é Espírito. Observe que o versículo da palavra de Deus diz: antes, seguindo a verdade. Isto fala de amor. A quem? A Cristo, que é a cabeça. Agora eu te pergunto, como é que um cristão mostra ser espiritual, mostra ter amor a Cristo, mostra estar seguindo a verdade, ou ser um seguidor de Cristo, se despreza o seu amor à palavra de Deus, se despreza o seu amor à palavra de Deus. Isso não tem confirmação na palavra de Deus. É cristão, mas vive ligado à vida naturalmente. É só nas coisas aqui de baixo. Você não nasceu ainda. Eu tenho que dizer isso para você. O nascimento espiritual, ou a regeneração espiritual, ela é se dada em conta, ou é vista quando você muda. Não existe espiritualidade sem qualidade. Eu vou repetir de novo. Não existe espiritualidade sem qualidade. Pois espiritualidade já é uma qualidade que Deus gera em cada um mediante a sua fé, a sua devoção a Cristo. Observe se os religiosos não demonstram uma devoção aos deuses deles. Agora imagine o cristão falhar, não viver essa vida devocional a Cristo, se é um Deus vivo. Os deuses aí que eles demonstram uma dedicação devocional, eles são mortos, e você sabe disso. Eles são feitos por mão de homens. Quem fez eles morre, perece também. Quem fez eles são limitados, e mais limitado é aquela em forma de um Deus que é feito, e as pessoas muitas delas colocam a fé nelas, muitas delas, você sabe disso, não tem
condição nem de si mesmo sair do lugar. Imagina ajudar aos outros. Agora, o cristão espiritual, ele tem uma qualidade, uma mentalidade espiritual que discerne e sabe o que é certo e o que é errado. Um cego precisa de um cajado. O espiritual, ele não precisa de um cajado para o guiar, naturalmente ou materialmente falando. Mas ele tem a palavra. Ele entra com a palavra. Ele sai com a palavra. Ele fala com a palavra. Ele vive com a palavra. Ele parte para a eternidade com a palavra. Ele chega lá com a palavra. Ele é vivificado pela palavra. Tudo o que ele faz, ele ora com a palavra, ele anuncia o reino de Deus com a palavra, ele combate com a palavra, ele ataca o adversário com a palavra, ele se livra com a palavra, ele ensina com a palavra, ele vive pela palavra, ele crê pela palavra, ele vê pela palavra, ele chega pela palavra, ele vence pela palavra. Ei, glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo é a palavra. Então, sem a palavra não existe espiritualidade. Por isso que aqui o apóstolo diz, antes seguindo a verdade. Ora, a verdade é a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por A e B, gravíssimo, é por Jesus de Nazaré. Se você quiser chegar lá, se você não quiser errar o caminho, é por Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, quando o cristão ele vai seguindo a verdade, Deus também vai abençoando a vida dele, a vida dela, espiritualmente, e ele vai alcançando o patamar. E quem está ao lado dele vai observando essa evolução, esse envolvimento, crescimento espiritual. Por isso que o apóstolo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu via como menino, eu pensava como menino, eu tinha atitude de menino, de criança, que não é madura, que não alcançou maturidade. Mas aí depois que ela alcança essa outra fase da vida espiritual, aí ele vai dizer, depois que vê a fase de ficar adulto, aí eu deixei as coisas de menino. Aí você não vê mais atitude de menino. Você não vê mais palavra de menino, porque as palavras de menino não têm firmeza, não têm direção. Até porque no reino de Deus, Deus chama pessoas maduras. Até os dons espirituais são dados para quem é útil. Os dons espirituais são dados para quem é útil. E o que significa isso? Para quem tem condição de receber os dons espirituais. Para a pessoa se habilitar conforme a lei, tem que passar pelo curso teórico, tem que fazer exame, baliza, para se qualificar, para poder conduzir um transporte. Tu acha que Deus não é do mesmo jeito? Ainda é mais, porque é espiritual e é perfeito. Então, quem alcança a fase espiritual é abençoado por Deus, vai ter uma condição, uma capacidade neste mundo de viver uma vida espiritual, ser abençoado e pronunciar